E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis. Juliano citou isso durante a ministração. E eu sempre acho interessante quando as pessoas que estão ministrando adoração, pastores de fora, eles trazem exatamente uma essência do que está acontecendo no ambiente da igreja. 1 Reis capítulo 17. Versículo 8 em diante até o 16. Quero que você fique comigo nesse tempo. Nós vamos ser bem objetivos nessa ministração da palavra. Amanhã nós teremos um tempo maior de liberação de palavra, mas eu quero alinhar o teu coração para aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Diz assim: então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traze-me por favor uma vasilha com um copo de água, para que se possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus, teu Deus, juro por meu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Verso seguinte: Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Diga: esta palavra está sobre a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Pai, ministra os nossos corações, alinha-nos para aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor, nesta noite e na noite de amanhã. Nós declaramos, Senhor, que haja total, Senhor, acesso em áreas da nossa vida, para que possamos romper, prosperar, avançar para um nível mais profundo em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, pode se assentar. Nós queremos compartilhar deste tema, desta palavra com você. Nós falamos a respeito de, um rompimento, Esse seminário, essa conferência profética, rompendo, em tempos proféticos. Nós estamos declarando que dentro da área profética, dentro do mover profético, existem destravas na nossa vida. Quando nós entendemos que a ação não é nossa, é a ação de Deus, é o mover de Deus, é pelo Espírito de Deus, é o tempo de Deus, áreas da nossa vida são destravadas. Existem limitações, existem áreas da nossa vida que estão presas, mesmo estando em ambiente de fé. Mesmo nós estando servindo ao Senhor, existem áreas da nossa vida que parece que não rompe. Parece que nós estamos, trabalhando e o resultado não chega, batendo a porta e a porta não se abre, insistindo em coisas e não estamos vendo o resultado. É interessante como Deus alinha a nossa vida para o tempo certo, para o momento certo. O Senhor tem um agir totalmente novo para nós. E nós precisamos, como igreja, como noiva, não perder a fé, não desanimar, mas entender que quando o Espírito de Deus, quando a ação de Deus vem, ela simplesmente rompe com um ciclo de escassez. Ela rompe com um sistema,
ela rompe com uma palavra, ela rompe com um governo humano, ela rompe com uma palavra de maldição, ela rompe com travas, com prisões que muitas vezes nos limitam de viver o que Deus preparou para nós. Eu vejo que quando o profeta Elias, ele libera uma palavra sobre o governo de Acabe, ele também se comprometeu com aquela palavra, e quando aquele riacho secou, quando o corvo não trazia o pão, o alimento para ele, a água que ele precisava beber, quando secou, aquele riacho, quando não havia mais sustento para ele naquele lugar, porque às vezes nós pensamos assim, sabe, é fácil para o profeta, é fácil para o pastor, é fácil para aqueles que estão, sabe, ouvindo a voz de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, ouvir a voz de Deus é se comprometer com ela, é entender que nem sempre o riacho vai ter água, nem sempre haverá providência dos céus, e nós teremos que estar firmes no propósito de viver a palavra de Deus sobre as nossas vidas. É um tempo em que o Senhor estava mudando, sabe, aquele cenário dentro de Israel. Era um tempo em que o Senhor já não suportava a idolatria, o desvio de adoração. Então Deus levanta Elias, o homem ungido por Deus, para ser a voz profética naqueles dias. Eu costumo dizer que quando uma voz profética se levanta, ele encerra um ciclo, e ele dá início a um novo ciclo na nossa história. Por isso nós precisamos entender, queridos, que viver o melhor de Deus é estarmos comprometidos com a palavra dele nos dias em que o riacho vai secar. É entender que quando Deus envia os seus para trazerem sustento para nós, é muito bom você estar vivendo o alinhamento da palavra. Mas há um momento em que chega os dias em que o Senhor disse: agora o riacho secou, agora eu tenho algo maior para fazer. Sabe o que eu entendo, queridos? Nos períodos de escassez é onde Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida. Nos períodos de limitações é onde Deus está dizendo: eu quero fazer coisas grandes a partir de agora. Sabe, depender de Deus é uma das coisas mais tremendas que existe. Porque eu por muito tempo confiei em muitas coisas, em mim mesmo, nas habilidades, na experiência, mas chega um momento que você descobre que isso de nada vale. É no momento que você descobre que quando o riacho seca, o alimento já não vem mais, e o Senhor está dizendo: agora nós vamos mudar o cenário, agora você precisa confiar ainda mais em mim, agora você precisa entender que eu estou no controle. Sabe, quando eu estava orando e Deus me deu a respeito desta conferência, Deus me falava o seguinte, que há áreas da nossa história, na nossa vida, que Deus vai romper nessas 2 noites. Eu estava orando e Deus estava ministrando no meu coração a respeito de áreas que Ele vai destravar sobre a igreja dEle na cidade. Nós estamos sendo aqueles que estamos como ponta de lança, estamos sendo lançados para algo grande da parte de Deus, mas muitas pessoas serão saciadas, alimentadas, muitos ministérios serão avivados, muitos cristãos serão novamente alinhados ao corpo, estarão novamente na batalha. Por quê, queridos? Porque há uma promessa sobre esta terra, há uma palavra de Deus de vida e não de morte, há uma palavra do Senhor que nos colocará no alto e não no vale. Não é todo tempo guerra, mas há um momento em que nós vamos fincar a bandeira e dizer: este lugar pertence ao Senhor, esta cidade pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. Deus está sobre o controle de todas estas coisas. Aleluias. E é neste momento em que Elias, o homem que libera uma palavra, começa a viver exatamente um cenário, sabe, completamente hostil, porque estava sendo perseguido, estava sendo caçado, e agora o riacho seca. Diz a lenda que tem coisas que estão ruins que ainda podem piorar. Sabe quando você fala assim: meu Deus, mas está acontecendo tudo ao mesmo tempo? É isso aí. Sabe o que muitas pessoas fazem quando as coisas não estão dando certo? Desistem. Sabe o que muitas pessoas fazem quando não está dando certo as coisas que eles estão buscando em Deus? Eles desanimam da sua fé, eles questionam, eles murmuram, eles reclamam. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é gente reclamona, é gente que simplesmente não está satisfeito com aquilo que Deus é para a sua vida. Eu quero te dizer nesta noite: o Senhor é suficiente para nós.
Nós só temos que acreditar. Eu digo sempre, quem tem uma palavra tem tudo, porque se nós temos uma palavra, precisamos caminhar por ela. Mas não está dando certo, pastor, não importa. Nós não somos movidos pelo que dá e pelo que não dá certo. Nós somos movidos por fé naquele que é todo poderoso. E é nesse ambiente, queridos, que nós vemos Deus trabalhando de uma maneira tão forte. Deus diz a Elias: eu quero que você se levante, e eu quero que você faça uma viagem 150 km para chegar a uma cidade, Sarepta. Você vai encontrar uma viúva, e eu já falei com ela, eu já dei ordem a ela, eu já falei, eu já ministrei ao coração dela, para que quando você chegue lá, ela te sustente. Então ele sai de um lugar, ele viaja, e ele chega àquele lugar, aquela cidade, e encontra exatamente na entrada da cidade, uma viúva quebrada, falida. E ele, quando encontra aquela mulher, de cara ele já sabia que aquela mulher era a mulher que o Senhor havia falado para ela. Mas interessante, como é que Deus pode usar alguém que está mais quebrado que o profeta? Como é que Deus pode usar uma viúva que estava simplesmente ali juntando 2 gravetos, dois pedaços de lenha, para fazer fogo e cozinhar o resto da farinha, o resto do azeite, comer e então esperar a morte chegar para ela e para o seu filho? Olha que interessante, como Deus, quando Ele levanta a voz profética, quando o tempo profético chega na nossa vida, Ele vai sempre nos pegar num momento de escassez. Deus sempre vai nos surpreender. Mas deixa eu te colocar uma coisa aqui. Esta mulher foi visitada pelo Senhor. Ela estava com planos de morte, mas o Senhor tinha planos de vida. Ela estava fazendo sua última ação para desistir de tudo. Eu costumo dizer, queridos, que quando a gente tenta demais e a gente não rompe, a gente acaba se desmotivando. E é por isso que muita gente abandona o ministério. É por isso que muita gente volta para o mundo. É por isso que muita gente simplesmente deixa se apagar na presença de Deus e nunca mais consegue entender ou viver o que Deus prometeu para a vida dela. Deus fala com o profeta, mas Deus fala com a viúva. Você está aqui nesta noite porque de alguma forma Deus falou com você. Deus falou com você porque se Deus não tivesse te tocado, você não estaria aqui nesta noite. Sabe que eu acredito, o teu milagre já está feito, já está preparado, já está pronto. O Senhor já está prestes a quebrar os cativeiros, as limitações, as cadeias que prendem áreas da tua vida. Porque o Espírito de Deus, antes desta voz profética chegar, antes deste mover profético chegar, antes da liberação profética chegar, o Senhor já falou com cada um de nós. Nós estamos aqui sensíveis e receptivos ao que o Senhor vai falar. E sabe, eu entendo que esta mulher, quando o profeta aborda ela, diz assim: eu quero um pouco de água, eu preciso de água. A cidade estava falida. A escassez do tempo, a falta de chuva quebrou a cidade, o comércio da cidade acabou. Sabe, aquela viúva já estava sofrendo antes da crise acontecer, mas quando a crise chegou, aí foi o caos para ela. Porque se ela estava sendo esquecida, esse era o momento que ninguém lembrava dela. Mas Deus se lembrou dela. E o profeta chega e pede água. Quando ela está indo buscar água, ele diz: aproveita e traz um pedaço de pão para mim. Aproveita e traz um pedaço de pão para mim. Foi nesse momento em que ela disse a sua realidade. Ela disse: eu não tenho nada, eu tenho só um pouco de farinha, eu só tenho um pouco de azeite, eu vou preparar um bolo, um pão, eu vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Ele disse: então, antes de você preparar para mim, para você, prepare para mim. Antes de você se assentar e comer com seu filho, você prepara e traz para mim. Eu como, vocês comem. E diz a palavra que aquela mãe, ela ouve a voz do profeta, ela vai lá e prepara da forma como ele falou, e ela traz esse alimento, e então ele come, e então ela come, então o seu filho come, e ele libera uma palavra, dizendo: o azeite da botija não vai cessar, a farinha da panela não vai acabar, até que a provisão chegue
sobre a sua casa. E ele se colocou, ele estava debaixo de um governo, porque o pai de Jezabel era o que governava aquele lugar. Ele não fugiu da batalha, mas ele obedeceu a Deus, se expondo, estando, convivendo e estando numa casa de uma mulher que pertencia a um lugar onde os seus inimigos o procuravam. E lá nesse lugar, ele habitou por vários dias. Esta mulher, ela experimentou um milagre muito grande. E eu quero pontuar para vocês aqui a primeira coisa. Ela viveu um momento de entrega. Vai e faz primeiro para mim. Sabe o que Deus quer de nós nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, nessa primeira expectativa de vivermos um tempo de rompimento em áreas da nossa vida, que haja uma entrega em nós. Nós precisamos entender que não há reservas quando Deus quer fazer algo na nossa vida. Nós não podemos reter, nós temos que entregar. Nós temos que simplesmente, estabelecer que a nossa dependência não é mais humana. A voz de Deus, a ação de Deus chegou sobre a nossa vida. Houve uma entrega. Entrega, queridos, tem exatamente a ver com confiança em Deus. Entregar os nossos problemas, entregar as nossas lutas, entregar as nossas aflições, entregar as nossas crises, entregar ao Senhor o que nós precisamos, entregar para o Senhor, para que Ele então libere algo ainda maior sobre nós. Quais são as coisas que nós estamos insistindo, lutando, que nós estamos nos desgastando, e Deus está dizendo: ei, entrega. Essa luta não é sua, essa luta é minha, entrega. Nós temos que confiar em Deus ao ponto de entender que Ele está no controle. Quando Ele disse para ela: faz primeiro para mim, ela estava naquele momento diante de uma realidade: eu preciso entregar o pouco que eu tenho. Eu preciso confiar no que Deus está fazendo. Sabe o que muitas vezes nos limita de vivermos algo maior na nossa vida? É a capacidade de confiarmos e entregar ao Senhor aquilo que nos tira muitas vezes a paz. Aquilo que muitas vezes nós achamos que vamos resolver na força do braço. Aquilo que muitas vezes, está apoiado nas nossas experiências, no nosso conhecimento, nas nossas habilidades. E Deus está dizendo: entrega. Porque havia uma sentença de morte sobre aquela casa. Havia um tempo se aproximando em que as coisas iriam piorar muito. Aquela mulher já estava dando destino para o seu filho. Aquela mulher não estava somente aceitando a morte, a derrota, mas estava gerando destino aos seus. O mesmo destino de fracasso sobre a vida dela, de incapacidade, ela já estava sentenciando o seu filho. Mas quando o profeta chega, quando aquela ação profética chega, há então uma palavra para que se rompa aquele ciclo. Serve primeiro a mim, faz conforme você disse, mas o primeiro pedaço você vai trazer para mim. Ela precisava ter que optar entre comer e alimentar o seu filho, ou ouvir e obedecer a voz que estava sendo liberada da parte de Deus. Sabe de uma coisa? Deus tem falado coisas contigo. Deus tem ministrado o teu coração, mas nós ficamos na dúvida: será que eu devo ou não devo? Será que eu faço ou não faço? Será que eu obedeço ou não obedeço? Será que isso não é coisa da minha cabeça? E o Senhor está dizendo: quando Deus quer fazer coisas maiores, nada pode estar interferindo, nada pode estar no caminho. Nós precisamos viver o primeiro passo, entregar ao Senhor, entender que Ele é suficiente para fazer algo maior na nossa vida. A segunda coisa que eu quero que você pense nesta noite: ela precisou trabalhar para preparar aquele alimento, ela precisou se comprometer com aquilo que ela estava entregando. Muitas vezes nós queremos que Deus faça, mas Ele está dizendo: faz a tua parte que eu te ajudo. Faz que eu vou te ajudar, esforça-te que eu vou te abençoar. Ela vai lá e então ela está produzindo um alimento que ela ainda não sabia se iria desfrutar dele. Ela simplesmente está acreditando que aquele homem que estava ali era um homem da parte de Deus. Esta ação profética, ela vem de encontro à minha vida e à sua vida,
para nos levar ao entendimento, nós precisamos nos comprometer com aquilo que Deus está fazendo. Deus está falando coisas nesses dias à sua igreja, e nós precisamos trabalhar em cima disso, nós precisamos nos comprometer com isso. Não é simplesmente Deus vai fazer, mas eu sou parte desse fazer de Deus. Sabe, nós precisamos que a nossa vida mude, mas nós temos que dar passos em direção a esta mudança. Nós precisamos que algo aconteça ali na frente. Deus está dizendo, então caminhe firme em direção àquilo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja precisa marchar, a igreja precisa continuar avançando. Nós não temos que recuar, nós temos que avançar para aquilo que cremos que o Senhor já está fazendo. Sabe, irmãos, eu sou contra, às vezes nós olharmos uma situação e ficamos, esperando que as coisas se resolvam. Deus está dizendo, é chegada a hora de nós trabalharmos, de nós nos comprometermos com a mudança que queremos da parte de Deus. Eu preciso que a minha vida ministerial, ela seja mudada, então eu preciso me comprometer com isso. Esse momento que nós estamos vivendo, é o momento que o Senhor está dizendo, entrega, se compromete. A entrega que nós precisamos gerar, a entrega que nós precisamos estabelecer, ela está atrelada ao nosso comprometimento com aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Você quer mais intimidade com Deus? Se comprometa com isso, trabalhe. Jesus dizia uma coisa muito interessante, eu trabalho, meu pai trabalha, e eu até hoje trabalho, nós estamos trabalhando. Ele estava dizendo, nunca parou, tudo que Deus começou, tudo que nós estamos vivendo, sempre foi debaixo de muito comprometimento. Deus está nos levando a um nível de estarmos nos comprometendo. Nós vamos ter um The Fire daqui a alguns dias, em outubro. Já existe uma equipe por trás, orando, jejuando. Ah, mas pastor, e precisa tudo isso? É pouco. Eu participei 2 vezes, 2 anos consecutivos de um seminário chamado Get the Fire, lá em Toronto. A equipe que ministrava naqueles dias, uma semana de conferência, a equipe que ministrava lá, eles jejuavam e oravam durante 6 meses, todos os dias, se reuniam em oração e jejum, para ministrar 7 dias. Só que tinha uma coisa, pessoas entravam atrofiadas lá, saíam curadas. As pessoas começavam a sentir gosto de metal na boca, não entendia, quando via, estavam cravados de dentes de ouro por todos os lados, cegos enxergando. Pessoas que nunca falaram em outros idiomas, começaram a falar em outras línguas, outros idiomas. Milagres extraordinários acontecendo. Aí você fala, puxa vida, que extraordinário, uau, que coisa tremenda. Mas é aquilo que eu digo, nós queremos viver algo em Deus. Deus quer que nós vivamos isto nele. Se comprometa, trabalhe para que de fato se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Nós não podemos simplesmente achar que o tempo vai resolver as coisas. Não, o Senhor estava dizendo, aquele lugar que foi marcado por miséria, aquela mulher que estava já declarando morte sobre ela, sobre o seu filho, esta ação profética chegou para terminar com aqueles dias de escassez, de morte, de sofrimento. Eu entendo, Deus está trazendo um novo tempo sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, e nós temos que caminhar e se comprometer com isso muito fortemente, porque a mudança, queridos, é verdadeira. Muitos vão ficar olhando, mas muitos vão viver e estabelecer o reino de Deus. Sabe, rompendo em ambientes proféticos. Eu entendo que a ação profética, ela simplesmente está além do nosso tempo. Nós muitas vezes estamos olhando a realidade, a próxima semana, o próximo mês, mas não entendemos que a ação profética nos leva 1 década pelo menos à frente. Coisas que levariam anos para acontecer, o Senhor está dizendo, vai acontecer nos próximos dias, vai acontecer nas próximas horas, nas próximas semanas.
Mas aí você fala, pastor, isso é loucura. Não, isso não é loucura, isso é ação de Deus. Se Deus deu a este homem Elias a palavra de parar o tempo, pela palavra dele não houve chuva, não houve orvalho, e ele passou pelo estreito, porque a palavra liberada, a palavra profética, ela é uma lei no mundo espiritual. Recentemente eu ouvi uma coisa muito preciosa sobre o ministério profético, Juliano, que dizia o seguinte, que quando um profeta diz, o Senhor torna aquilo como lei, porque ele é uma voz profética levantada sobre a cidade. Então sabe o que eu entendo? Eu entendo, queridos, que nesta conferência nós vamos liberar palavras transformadoras neste lugar. Nós vamos profetizar coisas sobre a tua vida, e que não importa se muitas vezes muitos não creiam, o Senhor está dizendo, vai acontecer na sua vida. Eu vou cumprir esta palavra, eu vou honrar esta palavra. Por isso que nós temos que confiar que o momento que nós estamos vivendo é um momento extraordinário para as nossas vidas. E a terceira coisa que eu quero pontuar para nós encerrarmos esse tempo de palavra, é que quando aquela mulher, ela trouxe o pão, então ali ela começou a viver o tempo que ela sonhava um dia, esperava um dia que acontecesse. Entrega, trabalho e reconhecimento. Agora a restituição entrou naquela panela de farinha. Agora aquela restituição entra na botija de azeite. E a Bíblia diz que por vários e vários dias o profeta ficou naquela casa, e aquela farinha não acabou, e o óleo não parou de jorrar naquela botija. E isto se deu até o dia em que a terra pôde produzir o fruto para sustento daquela mulher. Quer que eu te diga uma coisa? Nós não dependemos de liberação de Covid, nós não dependemos de auxílio de qualquer coisa, nós não dependemos de um favor dos homens, nós não dependemos, sabe, de favor de pessoas, nós dependemos de um Deus que é poderoso e fiel, e este Deus, ele se manifesta na vida daqueles que creem. Esse Deus é um Deus que abre porta e homem nenhum pode fechar. Nós temos um Deus que simplesmente vai fazer com que a despensa nossa se multiplique, os recursos financeiros, sendo poucos, se tornem suficientes, porque Deus é fiel, Deus tem compromisso com os seus. Sabe, o tempo de restituição, de renovo, sabe, de provisão, bateu a porta da vida daquela mulher, mudou a história daquela viúva, mudou a história do seu filho. E hoje nós estamos pregando de algo que aconteceu há centenas de anos atrás, mas o mesmo Deus que fez isto lá, é o mesmo Deus que quer fazer isto hoje, neste lugar, nas nossas vidas. É tempo de nós olharmos e entendermos que quando entramos em ambientes como esse, não existe impossível para Deus. É importante você entender para onde você está indo nesse lugar. É importante você entender que você não está aqui simplesmente para resolver uma situação da sua vida, é romper uma limitação da sua vida. Algo que te prende, algo que não te permite ir além daquilo que você já está acostumado durante uma vida. Deus está dizendo, há um ambiente novo, há uma estrutura nova, há um nível novo. Eu quero te levar a um nível maior. E sabe, nós estamos olhando para a realidade, e Deus disse, essa realidade não existe naquilo que eu preparei para vocês. Por isso eu estou declarando nesta primeira noite, que esta é uma primeira noite de nós alinharmos nossa mente. Esta é uma primeira noite para nós alinharmos aquilo que nós precisamos experimentar, sabe, aquilo que nós precisamos alcançar. Talvez os nossos planos sejam planos comuns, talvez os nossos planos para os próximos meses sejam coisas simples, talvez não há muito, sabe, a ser falado, talvez a gente está dizendo, não tem muito o que planejar, não tem muito o que fazer, mas eu quero te dizer, em tempos de crise, de pandemia, nós aumentamos e batemos as estacas mais longe, porque cremos que Deus é um Deus que faz, não é o homem, é Deus que está fazendo. Estamos crendo que não é por ação humana, mas é por ação divina. Não é por recurso humano, mas é por provisão do céu na nossa vida. Não é por apoio,
sabe, sanguíneo, carnal, mas é por uma liberação que o Senhor está fazendo. Eu não sei, irmãos, o que outras igrejas estão fazendo, mas eu estou crente numa coisa, eu estou confiante numa coisa: há uma promessa sobre esta cidade. Irmãos, e a Bíblia diz que quem acha, sabe, um tesouro escondido num lugar, ele vende tudo que ele possui para comprar aquele pedaço de terra, porque ele sabe que naquele lugar há algo muito valioso. Sabe o que eu descobri? Existe uma promessa sobre esta cidade, e esta promessa está ali, queridos, esperando alguém chegar e dizer: eu sei que Deus vai cumprir. Sabe, o rompimento é nítido. Sabe, nós estamos andando e sentindo a oposição a cada dia, a cada passo. Você percebe que existem, sabe, fatores que te empurram para trás, dizendo: isso não é possível, não vai ser possível, não vai alcançar, não vai acontecer. Mas dentro de mim, o Espírito de Deus tem ministrado a palavra do Senhor. Como disse o Senhor ao profeta: eu já dei ordem àquela viúva para te sustentar. O Senhor sabia que ela não tinha recursos, mas Ele era o provedor sobre aquela casa. Sabe, o Senhor sabe das nossas limitações, mas Ele está dizendo: vou fazer se cumprir. Vai acontecer na sua história, vai acontecer nos seus dias. Eu estou olhando para esta palavra, estou entendendo que muitas pessoas nem sabem do que Deus já disse há 10, 15, 20 anos atrás, irmãos. Mas eu sei, eu estava aqui. Eu estava aqui quando o Senhor disse que Lages seria a terra de fogo, de exportar o avivamento para muitas cidades do estado de Santa Catarina. Eu estava aqui quando esta palavra foi liberada. Eu me lembro que o Senhor disse que nós estávamos numa rota de liberação de fogo para muitos lugares, e que esta cidade seria conhecida por uma história de avivamento extraordinário. Sabe o que eu entendo? Este avivamento é para nós agora, nesses dias. Este avivamento vai trazer todas as coisas que nós estamos aqui pensando: pastor, mas avivamento não tem a ver com arrependimento? Exato, tem a ver com entrega, tem a ver com entendimento. Eu já não quero mais viver nesse plano, eu quero viver no propósito, eu quero viver nesse ambiente que o Senhor preparou. Então eu vou simplesmente entregar tudo a Ele, e é o que eu estou fazendo. Esta conferência para mim é um divisor de águas, porque eu quero viver algo que eu não consegui viver em todo o período do meu ministério. Eu falava com o Juliano e com a esposa dele, como Deus nos trouxe para esta terra, como foi o propósito de Deus nos trazer aqui. E eu entendo o que essa viúva teve que fazer, eu compreendo o que ela teve que fazer, porque eu tive que viver uma entrega, e a entrega gera em nós um desafio de confiança. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entender que não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é na forma que você faz, é na forma que Deus faz. E não é só entregar, queridos, é amar o que você está fazendo. É entender que hoje nós podemos não ter nada ainda, sabe, o pouco que temos ainda está sendo, sabe, solicitado, dizendo: entrega, renuncia, se despoja disso, porque nós precisamos estar com as mãos livres e o coração desimpedido para receber da parte de Deus. A segunda coisa que essa viúva fez, ela se comprometeu. E eu quero dizer, este comprometimento tem que ser carregado de amor por aquele que nos chamou para vivermos esta dimensão de glória. Sabe, não adianta a gente simplesmente achar que temos que fazer de qualquer jeito. Não, nós precisamos fazer com muito amor, com muita excelência, com muita dedicação, com muito comprometimento. Isso trata-se da nossa vida, do plano e do propósito de Deus, do nível que o Senhor quer nos levar. Sabe, eu sei que muitos de nós temos promessas e palavras poderosas, elas não se cumpriram, mas vão se cumprir. Elas
não estavam, sabe, gerando apontamentos, mas elas estão batendo a porta da nossa vida, dizendo: eu estou acelerando o tempo que vocês perderam, eu estou atualizando o relógio de vocês. Nós estamos prestes a viver algo extraordinário, como igreja, como filhos de Deus nesta cidade. Nós precisamos crer, queridos, que Deus vai usar as coisas que não são para confundir. Deus está fazendo coisas nesta noite, neste lugar. Haverá uma mudança de rota, de direção, de priorização na nossa caminhada. E finalizo dizendo uma coisa: o Senhor que está nos levando a este ambiente é o Senhor que vai trazer todos os recursos que nós precisamos. Eu quero dizer para você que aquela preocupação com as coisas do amanhã terminam nesse novo ambiente, porque todas as vezes que você for preparar o alimento, haverá farinha na panela. Quem está sendo esse provedor? O nosso Deus. Quem é o Deus que vai bradar ao teu respeito? Quem é o Deus que vai simplesmente calar a voz do homem? Quem é o Senhor que vai simplesmente dizer: esse é o caminho que eu preparei para ti, pode caminhar por ele? Sabe o que nós estamos prestes a viver, né, queridos? Nós estamos prestes a viver numa entrega absoluta no Senhor, em que você vai ver uma das coisas que eu acho tão tremenda. Nós falávamos no início ali com o irmão Juliano, ele visitou uma igreja, e quando ele chegou nessa igreja, ele disse que chegou e tinha um caixão dentro da igreja, vazio. Óculos, muletas, grudado na parede. E o pastor da igreja dizendo assim: ó, aqui foram os milagres que aconteceram nessa igreja aqui. Aí você fica imaginando, meu Deus, que eu fiquei imaginando chegar numa igreja de cara com um caixão vazio. Mas aquilo já não era um símbolo de morte. Aquilo já era a resposta que foi dada à morte. Sabe o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida? Aquilo que o homem não compreende, aquilo que não se explica, mas se aceita por fé, aquilo que nós não precisamos fazer força, porque nós não estamos nos preparando para um dia, nós estamos preparados para viver todos os dias. Eu vou na panela, tem farinha, eu deito esse vaso, esse jarro, e essa botija vai jorrar azeite. E assim foi sobre a história daquela mulher. Porque a palavra profética sobre uma vida, ela muda o momento atual e ela muda o momento futuro. Eu creio que este é um tempo de você entender que aquilo que você acha que vai acontecer daqui uma década, vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. E eu quero encerrar, queridos, eu quero encerrar este tempo dizendo que o Deus em que nós estamos aqui declarando é um Deus que faz sinais, é um Deus que vai testificar coisas poderosas na sua história, na sua vida. Os dias que nós estamos por viver, os dias que estão por chegar, serão dias marcantes, serão dias de respostas de Deus, claras, muito claras, para muitos de nós. Deus está chamando, Deus está convocando os seus, para que nós nos comprometamos com aquilo que nós estamos pregando, profetizando e estabelecendo. Não é tempo de dizer Deus vai fazer, nós vamos caminhar nesse fazer de Deus. Nós vamos estar de mãos dadas com aquilo que Deus está liberando sobre a igreja. A sua mudança é a mudança da sua casa, da sua família, de tudo que está ligado a você. É disso que o Senhor estava mostrando para aquela viúva. Você vai viver algo novo, você vai experimentar algo novo.